Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o Manhã de Esperança. Uma alegria ter você aqui mais uma vez para o nosso devocional. Hoje vamos meditar no Salmo 3. Salmo 3 tem como pano de fundo a rebelião de Absalão tomando o reino de Davi, seu pai. É um contexto bem difícil e Davi prefere fugir do que encarar o seu próprio filho e ver sangue derramado dentro de Jerusalém. Davi já tinha exército, grande exército, poderia se defender, mas ele prefere abrir mão. Ou ele foge de Absalão, ou ele morre. Então ele abandona Jerusalém, sai dali humilhado, sem rumo, sem destino. Esse é o contexto do Salmo 3 que nós vamos meditar nessa manhã. Antes de eu continuar, por favor, quero saber se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com 5 amigos para que nossos vídeos possam chegar ao maior número de pessoas possível. Já chegamos aos 554 inscritos e eu agradeço a Deus por isso. Todos os dias, às 6 da manhã, você tem um vídeo devocional aqui para encorajar, edificar e fortalecer a sua fé. Salmo 3, Davi começa assim, versículo 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número de meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus. Não há em Deus salvação para ele? Davi está vivendo um momento de muita perplexidade. Não é fácil o que Davi está vivendo nesse contexto do Salmo 3. O versículo 3, Davi dá a resposta daquilo que está no seu coração. E o que eu quero meditar com você nessa manhã é a sua confiança em Deus. Ela é para as horas fáceis ou principalmente nas horas difíceis da adversidade. O tema desse salmo é confiança em Deus na adversidade. Não sei qual é a sua adversidade, não sei qual é o seu dilema, qual a aflição que está em torno de você hoje, mas eu quero pedir a tua atenção, chamar a sua atenção para a confiança que Davi tem em Deus. Nós vamos ter 3 lições que aprendemos com Davi nesse episódio do Salmo 3. Ele vai confirmar diante de Deus o seguinte, versículo 3: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi está fugindo, Davi está aflito, tem um ambiente de tensão, de preocupação, ele sai sem destino, ele não sabe aonde vai chegar, mas uma coisa ele tem no coração, certeza absoluta, não levantarei a mão contra o meu filho Absalão. Você sabe que Absalão foi o nome que Davi deu a seu filho, Absalom, pai da paz, é o significado do nome de Absalão. Davi certamente tinha muitos planos. Davi com certeza planejava que Absalão fosse o seu sucessor. Mas Davi não foi muito bom como família. Ele foi um bom administrador do reino, ele foi um bom rei, ele foi um bom estrategista, era valente na guerra, mas por causa dos seus pecados, a bigamia, a poligamia, o levou a fracassos e muitas tensões no ambiente familiar. Deus reprova a poligamia, Deus é monogâmico. Portanto, Davi está colhendo consequências dos seus próprios erros. Deus não vai passar a mão da nossa cabeça. Ele perdoa o nosso pecado, mas ele deixa que a gente assuma as consequências de nossas escolhas e nossos erros. Davi continua confiando em Deus, ele sabe que ele tem 2 opções, ou ele fica e morre, ou ele foge e aí sobrevive. E Davi não vai lutar pelo reino, porque ele não pediu o reino a Deus, Deus o deu. Então ele entende, se é hora de deixar, eu vou deixar, mas eu não vou derramar sangue, eu não vou ser insensato, eu não serei violento contra o meu próprio filho que tanto amo. A prova que Davi amava Absalão está lá no capítulo 18, 19, quando ele vai chorar quando recebe a notícia que Absalão morreu. Esse pano de fundo do Salmo 3 está em 2 Samuel, de 15 a 19. Você pode olhar a história e ler em detalhes. Eu admiro a sinceridade de Davi nesse salmo. Ele está em aflição, está em angústia, mas ele diz, orando ao Senhor, versículo 7, Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu,
pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. A sinceridade de Davi me chama a atenção. Ele não tem medo, ele não se esconde, ele sabe que está diante de uma possível guerra, mas ele prefere evitar a guerra. E aqui isso me chama a atenção. Davi termina o salmo dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi preferia estar bem com Deus, já tinha errado muitas vezes, já tinha falhado, mas Davi aprendeu que é melhor confiar em Deus do que confiar nos exércitos. Como que a gente conhece Davi em sua estratégia como pessoa e o seu caráter? Davi corria para Deus, ele não se escondia de Deus. Quando a crise chega, qual é a sua reação? Você é daqueles que corre para Deus em busca de refúgio, ou você se esconde de Deus achando que não tem mais jeito e entra em desespero? Lembre-se, 90% das nossas preocupações são indevidas. Confie em Deus, Ele ainda é o Senhor da história e o será para sempre, porque a palavra de Deus afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero tirar lições desse momento devocional e eu quero lembrar e pensar em Absalão. O que levou Absalão a se revoltar contra o seu próprio pai? É algo estranho no contexto familiar, porque ele não apenas tentou tomar o reino, usurpando o reino, porque não era dele legitimamente, ele trama todos esses anos essa revolta contra o seu pai. Ele guardava amargura, rancor, ressentimento contra o seu próprio pai. Ele é retirado de Jerusalém, ele vai para a casa de seus avós, e lá ele é fermentado pelo seu avô, porque esse avô não gostava de Davi. Havia algumas rixas entre eles, e você pode ver isso na história de Davi lá em 2 Samuel. E Absalão vem para Jerusalém, mas vem com a estratégia de usurpar o reino do seu próprio pai. Essa amargura, esse ressentimento, esse ódio que ele guardava no coração pelo seu pai, um relacionamento não resolvido com seu pai, levou ele ao desfecho da rebelião. E nessa rebelião, Davi prefere fugir do que encarar o seu próprio filho. Quero terminar essa devocional lembrando que Deus é justo e não deixou que isso acontecesse. Por um tempo, Absalão até vem e toma o reino, mas Deus intervém e Davi, quando foge, coloca infiltrados no reinado de Absalão, e o homem fiel a Davi traz a notícia, a informação a respeito das estratégias de Absalão. Absalão vai perseguir Davi a mando de seus oficiais, mas ele foge e aí ele ora e ele pede a Deus para Deus confundir os conselhos de Aitofel. E isso é feito. Deus intervindo. Deus é soberano na história. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, querido. Deus nunca erra. Fique firme, aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Lá no Salmo 27, esse salmo me vem à mente agora e eu quero ler para você porque este salmo tem tudo a ver com esse momento do nosso devocional. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Era assim que Davi se portava. Davi sabia que a vingança pertencia a Deus. Ele preferiu abrir mão. Isso me lembrou Romanos 12, 19, que o apóstolo Paulo está citando Deuteronômio. Ele diz assim: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Se você tem alguma pendência, se há algum sentimento de amargura, ressentimento contra alguma pessoa, eu te peço em nome de Jesus, procure essa pessoa, libere perdão para ela. Se você foi o causador do dano, vá a ela, restitua isso com um pedido de perdão. Talvez você não consiga restituir o que você trouxe de prejuízo para essa pessoa, mas você pode pedir perdão, restituir assim a ele a honra e você poder voltar a ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Eu termino esse devocional de hoje apontando para você 3 lições que eu aprendo com Davi. Primeira lição: Davi preferiu confiar em Deus do que no seu exército. Conforme eu pontuei, Davi já tinha um exército, ele era rei em Israel,
ele poderia enfrentar Absalão e venceria essa batalha tranquilamente, mas ele preferiu confiar em Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Confie na justiça de Deus. Segunda lição, Davi não guardava ressentimento. Ele chorou muito quando soube da notícia de Absalão morto, porque não era esse o plano. Aliás, a recomendação é quando encontrasse Absalão, nada fizessem com ele. Mas Joabe, odiando, reivindicando, buscando revanche, foi lá e infelizmente matou Absalão quando encontrou ele preso com os cabelos garrados nos galhos de umas árvores. Absalão morreu e Davi chora. Davi não guardava ressentimento, Davi amava o seu filho. E a terceira lição para encerrar. Davi superou o medo confiando na justiça de Deus. Davi não fez justiça com as próprias mãos. Ele podia fazê-lo, mas não fez. Ele era o rei, ele tinha autoridade para isso, mas ele abdicou para poder ver o seu filho vivo. Infelizmente, o caminho que Absalão traçou foi um caminho de morte. O provérbio diz que há caminhos que o homem parece ser bom, mas seu fim são caminhos de morte. Cuidado. Avalie qual o caminho que você está seguindo. Se esse caminho Deus está te guiando, vá nele, mesmo que tenha perdas. Lá na frente você verá que foi a melhor escolha. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, você está no canal Palavra de Esperança. Este é o Manhã de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com 5 amigos, se ele abençoou você. Forte abraço e te vejo amanhã, se Deus assim permitir.